Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom, agora que até eu falei aqui no VB+, César, você quer falar do seu episódio? Nossa, do seu exemplo de episódio aí? Falamos de tantos episódios aqui que acho que meio que falta exemplos. Quer dizer, já parece que suficientes exemplos foram dados. Mas eu quero aproveitar o ensejo, a oportunidade para falar um pouco mais dessa realidade complexa que estamos vivendo hoje, né? Que é o episódio que eu escolhi para comentar, que é o do Pandemias. Bom, todos sabemos, né, o que está acontecendo no mundo aí, ou se você está escutando muito no futuro, provavelmente soube o que estava acontecendo. Eu acho que, além de tudo que a gente já comentou aqui, das reflexões que fizemos, temos uma oportunidade singular hoje de ver isso no dia a dia. Que todos estamos vendo aí essa questão do Covid-19, o impacto que está gerando, que alguns já eram esperados, como usar mais a capacidade de saúde pública, os hospitais, etc., algumas fatalidades, mas isso, ao mesmo tempo, abre portas para quando vai chegar no pico, qual que é a taxa de fatalidade, qual que é o impacto na economia, que já entra em outro escopo. Estamos vivendo num momento, acho que, de maior incerteza que já vivemos aqui na nossa timeline de vida aqui, né? Ao redor de 30 anos. Talvez tem pessoas mais velhas aí que já viveram outros, mas historicamente acho que desde da Segunda Guerra Mundial ou do ápice aí da Guerra Fria não tinha tanta incerteza no mundo em relação ao que vai acontecer agora, ou o que exatamente está acontecendo. Então esse exercício aí de aceitar essa incerteza e entender ela como algo que acalma mais do que desespera, eu acho que é mais essencial hoje do que nunca. E hoje, de novo, para quem está escutando isso em maio de 2020. E por que acho que é mais acalmador, além de tudo que a gente falou aí, acho que tem uma questão de aprender com isso também, né? Por exemplo, eu não sei vocês, mas falando um pouco da questão econômica aqui, eu não sei quantos de vocês pensavam na estabilidade empregabilística de garçom, garçonete, pessoas na indústria do turismo. Acho que a que a gente estava falando lá, né, essa cortina nunca tinha sido aberta, do quão complexo o nosso sistema é. Que enquanto a energia está funcionando, enquanto você está comendo a salsicha, tudo bem, né? Mas uma vez que apaga a luz, uma vez que já não tem comida, é aí que você começa a pensar, né? Pô, e agora? Como que isso funciona? Como que eu conserto isso? Como que eu construo um melhor? Então esse é um momento singular nesse sentido. E eu acho que tem muito a ser apreciado nessa vertente aí. De, pô, agora que a cortina está aberta, o que dá para ver? Como eu coloquei no meu caso aí. Por exemplo, pessoas que cantam em bares aí, ou restaurantes. Todos estão sem emprego agora, absolutamente todos. E tem muitos em muita situação de necessidade. Eu sei isso porque eu conheço um pessoalmente. E era algo que eu não pensava antes. Eu não tinha nem contemplado por mais de meio segundo depois de sair do bar que era uma carreira bastante inestável, dado que dependia do fluxo de pessoas em bares. Acho que assim, pensando retroativamente, você até entende. Não, faz sentido, mas quando que a gente realmente tinha essas pessoas em mente? Ou essas partes do comércio, da indústria que virou um redemoinho, até mesmo em coisas menos relevantes, menos assim, não relevantes, mas menos essenciais, um termo entre aspas aí, como programação de esporte na TV. Como eu nunca pensei como que se não ficasse sem eventos esportivos, que ia ficar pro ESPN, Fox Sports da vida. São coisas que vão aparecendo como que tá tudo realmente super interligado, né? Que não depende só como a gente falou lá no Carreiras, do sonho de alguém ou das intenções de alguém. Depende de toda uma indústria adjacente, base, que sem isso não tem nada para fazer, como a mesma indústria do esporte hoje, como sobrevive, e sempre pensando, falando, carreira, siga o seu sonho, etc, mas e num momento de instabilidade econômica, política ou da saúde, como agora, o que acontece? Isso tem algum peso em como você escolhe a carreira? Antes não tinha, mas eu tenho certeza que daqui para frente vai ter. As pessoas pensando em que faculdade do que vai fazer, onde vai dedicar aí
a vida como empregado ou empreendedor vai entrar na equação, e não estava na equação antes. Então tá aí o exemplo... Você... Sim? Perdão interromper, você falando desse negócio de esporte, eu lembrei de uma notícia que eu vi, que eu falei, cara, aqui está alguém que está preparado para a vida. Esportes? Porque eu não lembro sobre esporte, que eu não lembro se é... Não esporte. Eu não lembro se era de tênis ou era de golfe, mas tinha alguma liga, alguma coisa assim, que eles tinham feito alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eles realmente fizeram um seguro contra pandemias para eles. Isso foi o Wimbledon, Isso. E eles faturaram pra caramba agora, quando veio a pandemia. Então eles não vão sofrer tanto como eles sofreriam com jogos parados, etc. Como muitos outros aí vão provavelmente tá passando agora. Quem vai sofrer é a seguradora, né? Quem vai sofrer é a seguradora. Sofreu, né? Já pagou, eu acho. E as seguradoras também vão mudar toda a estratégia de mercado depois disso, né? Porque... filho. Isso me faz lembrar daquela pergunta de se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, né? Diagnosticado doença terminal, o que você faria? Acho que agora, em termos de caixa, de fluxo monetário na vida de cada um, né? O que aconteceria se você perdesse o emprego ou suspendesse o emprego por vários meses, o seu negócio, se for dono de restaurante, etc. O que você faria? Já não é mais teórico, né? Exatamente. À medida que recomeçar, essa coisa de ter uma poupança, ter um plano B, isso já não vai ser mais teórico, né? Isso tem que ser dia a dia. Vai ser algo, o plano B vai ser tão importante quanto o plano A, né? Dado que, pelo menos no momento que estamos gravando, não tem nenhuma diretriz assim de que isso vai acabar em breve de maneira definitiva. Enquanto não surgir a vacina, como a gente levar um tempo. Talvez isso seja no final uma consequência aí boa para coisa que talvez as pessoas, né, acabem se educando mais nesse ponto, porque é algo que eu acho que principalmente no Brasil falta bastante. Acho que a gente até comentou na que a gente fez, que é essa coisa de educação mais financeira e tal, você se preparar pro e se eu não tiver mais isso aqui. Agora que você comentou, eu tava até falando mesmo, porque inclusive eu tava vendo acompanhando as notícias, principalmente você comentou a situação de restaurantes e bares, eu também conheço o pessoal que trabalha com isso, mas o ponto principal é que eu não lembro se foi do próprio Senado, do Sebrae, eu não lembro de qual instituição que eu vi o estudo, mas muitas das pequenas empresas do Brasil, por exemplo, elas sobrevivem da renda mensal mesmo, faturamento mensal, como se fosse o capital de giro delas, entendeu? Sim. Então, realmente em termos tipo de, como é que eu posso dizer, de segurança financeira, esse tipo de coisa, eu imagino que principalmente após toda essa questão vai mudar, porque realmente culturalmente no Brasil não é não é um negócio, pode dizer, regra. Realmente não é. O brasileiro vive hoje, não quer saber. Para ser justo aí com o mundo no geral, não é uma questão de Brasil não, viu? Isso, temos exposição ao Brasil, mas o mundo inteiro está passando pelos mesmos dilemas. Em alguns lugares até mais que outros. Como exemplo prime aí é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por toda a flexibilidade em termos de empregabilidade, registro de trabalho, essas coisas que temos aqui, eles não têm lá, vocês estão vendo os números aí, né? Já bateu na casa de 22 milhões de desempregados em questão de 3 semanas, 4 semanas. Algo que o Brasil não está sofrendo, porque tem todas as safety nets aí em termos de trabalho, né? Regulado principalmente. Então, no Brasil, vocês estão falando não tem essas coisas de educação financeira, mas nenhum lugar tem. Vamos ser honestos aqui, né? Porque ninguém, assim como ninguém vive pensando que vai morrer amanhã, nenhum negócio opera pensando que o próximo mês não vai operar, ou a próxima semana. Então, é uma realidade global aí. Que sim, vai mudar bastante como as coisas vão caminhar daqui para frente. É uma oportunidade, tem os lados positivos, obviamente, mas não pensem por um segundo que estamos agradecendo o coronavírus aqui, como produtores de conteúdo fazendo. Isso é um desastre, não deveria ter acontecido. Obviamente, isso falando só do efeito econômico, né? Você pensando nas fatalidades aí, pessoas que perderam entes queridos, não é para nada positivo isso, para nada. Mas, dado que já aconteceu, está acontecendo, tem que ser visto como uma oportunidade, né? Aquela questão de perspectiva, é desesperador,
mas existe o depois, existe o caminhar aí, né? Não tem um pause na vida, no universo. Então, acho que é a oportunidade de novo, apreciar a complexidade, não o vírus, que estamos tendo exposição e podemos melhorar. Corona me ajudou a ver um mundo melhor, eu quero falar. Corona me salvou. Acho que assim, não é de tirar o crédito, não é uma frase necessariamente reprimível, né? Assim como a Segunda Guerra mudou como todo mundo viu, né? Principalmente na questão moral, né? De o que é certo, o que é errado, influenciar em certas coisas, etc. Mas acho que, assim, eu comecei com esse episódio porque eu falei, é um momento que estamos vendo no dia a dia e a complexidade. Mas acho que além das coisas mais aí gerais de economia, etc. Acho que uma bolinha de gude científica aí que está todo mundo tendo uma exposição muito maior hoje do que em qualquer momento, essa questão de modelagem estatística. E era isso que eu queria explorar mais precisamente do que a gente está falando aqui, que falamos da modelagem, das variáveis, etc. E hoje estamos vendo vários modelos aí de quando vai chegar no pico, quando que vai passar, etc. E ao mesmo tempo que é desesperador, também é reconfortante o fato de que todos esses modelos estão errados. Não tem um que possa te dar uma certeza de que realmente já passamos do pico, vamos chegar no pico, seja nível Brasil, estadual ou nível mundo. Acho que esse é o exemplo que dá para entrar realmente no cerne da questão aí, de que todos os modelos são baseados, como a gente falou lá, em variáveis que você considera. Então, modelos que consideram variáveis mais simples vão ter resultados mais simplistas em questão mais linear. E aqueles que consideram mais variáveis também vão considerar mais coisas, mas ao mesmo tempo vão ter mais probabilidade de dar errado, né? Porque não é só uma coisa que tem que seguir o que foi previsto no modelo, são todas as coisas. E tem coisas que não dá para prever ou mesmo para saber, como vamos pegar a questão mais simples aí, né? Que é qual é a taxa de fatalidade do vírus. A equação aí é bem simples, que é número de mortos dividido por número de infectados. Só que não sabemos com certeza nenhum nem o outro. Temos um pouco mais de certeza do número de mortos, né? Porque em teoria a pessoa registra por questões legais aí a causa da morte, mas sabemos que os testes não são infinitos e nem todos que morreram fizeram um teste ou vai ter a possibilidade de ter o teste depois do óbito. Então já esse nominador aí no topo da equação a gente já não tem certeza, embora seja um pouco mais certo do que o denominador, que é o número de pessoas infectadas. Não sabemos, absolutamente nenhuma ideia. Temos os números confirmados de casos, mas que é uma função 100% explicitamente do número de testes feitos. Né? E sabemos que os testes, de novo, não são infinitos, e cada governo, cada gestão, aí, até nível municipal, está tendo uma diretriz, né? Testa quem quiser, ou testa só aqueles que estão em estado grave. Então, não dá, a gente não sabe o denominador. Aí a gente volta para aquela questão de incerteza lá, né? Qual é a probabilidade de que o número seja, não sei, entre 10 mil e 100 mil? Você coloca 50%. O que você está dizendo com isso? Quase nada. Você tem um intervalo de 90 mil pessoas e está falando que é 50% de chance que esteja nesse intervalo. Mas pode ser, tem outro 50% que está fora. Mas ainda assim, de novo, é um modelo que é uma informação. Num cenário de ignorância completa e aleatoriedade absoluta, você tem um cenário em que você ter uma diretriz é melhor do que ter zero diretriz. E esse que é o mais reconfortante e que dá esperança daqui para frente, porque à medida que o tempo for passando, esses dados vão necessariamente se consolidando melhor, né? Primeiro porque a capacidade de fazer mais testes vai aumentando, segundo porque o número de pessoas, aí já falando em outras crises, tende a diminuir com o tempo e com as medidas tomadas, distanciamento social, etc. Mas o ponto importante aí é estar confortável com essa incerteza. É saber que se você vê uma previsão hoje que daqui 3 semanas resultar totalmente incorreta, isso não significa que ciência não funciona, que os experts estão errados. Só significa que os números bases que eles estão usando para os modelos estão incorretos. E aí é uma questão de, se você usar ovo podre para fazer um bolo, você acha que o bolo vai sair bom? Todo modelo depende da qualidade dos números que eles usam como base. E nesse caso, a nossa base está bem incerta.
Então você já está começando em incerteza. Para chegar numa certeza da incerteza, já começou, digamos, num caminho bem desfavorecedor. Então acho que temos que lembrar nesse momento, à medida que a gente for vendo mais previsões aí, mais medidas políticas tomadas, que esteja certo, esteja errado, existe um esforço no sentido para que esteja mais correto, e que é isso que a ciência faz de maneira geral, né? Não é dar certezas, é dar palpites baseados em bases bem educadas, e educadas aí vai da qualidade do método, porque outra coisa que a gente pensa do teste aí é, e se tiver falso positivo, e se tiver falso negativo, mesmo com a quantidade confirmada, tem uma porcentagem aí que está errada. Então como que você calcula isso nas variáveis? Também tem a questão da metodologia, né? Pode ter pessoas que estão fazendo os testes errados aí, como que você associa um número para essa possibilidade? E como que isso vai fazer o efeito lá na base final de pessoas infectadas? Eu vi um modelo aqui que eu vou deixar nas referências para os ouvintes, só para explicitar graficamente como isso funciona. Que a equação aí, como eu falei no começo, é um número dividido pelo outro, certo? Agora, à medida que você vai fazendo mais perguntas de como você confirma, como você considera os falsos positivos, os falsos negativos, como você considera a capacidade do hospital de fazer teste também, né? Porque por mais que você tenha testes infinitos, você não tem enfermeiros e médicos infinitos para aplicar esses testes. Então, essa é uma variável também, um limitante nessa equação. E isso sem falar da demografia, né? Porque você está falando da fatalidade para quem? A gente sabe que pessoas idosas têm certo risco, a gente sabe que pessoas com comorbidades aí, como diabetes, asma, obesidade, entram em outra faixa de risco. Então, como que você dá um número só para todos? É impossível. Assim, realisticamente, semanticamente falando, não tem um número que representa tudo. Você vai ter vários números para diferentes grupos em diferentes regiões. Por exemplo, os Estados Unidos tem mais diabetes no geral do que a Alemanha. Então, a taxa de mortalidade do vírus vai ser maior nos Estados Unidos do que na Alemanha. Mas isso significa que o vírus é menos letal na Alemanha? Não, né? Isso significa que a Alemanha tem um sistema, digamos, alimentício um pouco mais saudável. Então, qual é a letalidade do vírus? Também já virou uma pergunta impossível de responder, porque depende de outras infinitas variáveis que vão desde a capacidade médica de testes, dos hábitos das pessoas no geral, da demografia, enfim. Quando você considera um pouco mais dessas variáveis, em nenhuma maneira eu estou falando todas, um pouco mais, essa equação aí de dois números, nominador e denominador, passa a ter, nesse gráfico aqui que eu vou compartilhar nos links, 32 variáveis. Você abre em 32 variáveis essas duas variáveis. E ainda não é exaustivo, porque você tem aquela coisa de pessoas sintomáticas, assintomáticas, e você vai abrindo a partir daí também, né? Quem é mais provável de não ter sintoma, quem não, qual a fatalidade para esses. Então, cara, é uma porta atrás da outra. É como, sabe, um espelho refletido no outro, que são infinitos espelhos? É mais ou menos esse o cenário. E embora, de novo, pareça desesperador, para mim, na minha percepção aqui, é só evidência de que não tem respostas fáceis. Ninguém tem a solução exata ou definitiva para o problema, porque realmente ninguém entende. E aí a gente tem a abertura para outro cenário, que é um cientista, um matemático, um modelador estatístico, ele sabe disso. Ele sabe quantas variáveis tem que contemplar para ficar mais correto, digamos, ou não. Porém, o que esses números servem para hoje? Não é confirmar num livro o quanto que o modelo é correto ou não. É para gerar medidas políticas que são aplicadas no dia seguinte, na semana seguinte. E o que a gente falou anteriormente aí? O que o político quer? É incerteza? É uma margem de erro, um intervalo de possibilidade de se vai dar certo ou não? O político é medido, é avaliado e ganha votos na medida de realmente faz, né? Da certeza e do que acontece ou não. Então, o que estamos vendo hoje é esse contraste de incentivos aí. O político, o melhor cientista é aquele que aceita a incerteza e trabalha com ela. E o melhor político, o melhor, entre aspas, gigantes aí, é aquele que atua de maneira efetiva e definitiva. Então, como você une esses dois universos? E aí você abre mais portas infinitas, porque tem políticos em que aceitam essa incerteza e compartilham um pouco mais dela com a população, não fazendo promessa nenhuma e deixando claro que o que sabemos mais, por exemplo, é que isolamento social funciona e que existem distintos outros cenários de que poderia ser pior, e aqueles que
falar, já que tá tudo incerto, vamos focar no certo, né? Que é as pessoas perdendo os empregos, que esse é outro lado da equação. Isso não precisa de intervalo probabilístico. Tem pessoas necessitando parar de trabalhar, com necessidades, etc. E como que você mensura isso aí? Qual que é o custo desse lado, considerando o custo do lado da saúde direto? Como que você mensura isso? De novo, chegamos naquele cenário de agonia lá. Você tem 1 milhão de decisões para fazer, só tem uma certeza aí de que você vai se arrepender de bastante delas. Mas o ponto, de novo, é esse, de que existem incertezas, existem contra-incentivos, política que é certeza, cientistas trabalham com incerteza, base do modelo já são incertas, então o mais efetivo aí é como assim num quebra-cabeça, para usar outra analogia aqui das muitas que já usamos, quando você pega um quebra-cabeça de, 4.000 peças e joga na sua frente, é necessariamente desesperador. Você vai colocar o quê? Não vai montar? Você já desiste quase antes, né? Você fala, não, eu não quero essa dor de cabeça. Mas à medida que você vai separando por cores, separando por formas, etc., você vai entendendo que sim, dá pra montar, dá pra resolver. Só que, assim como qualquer pessoa que já montou um quebra-cabeça na vida, sabe que precisa de paciência, precisa de método e precisa de clareza no objetivo, né? O que você quer montar? Que é a outra pergunta que vem pro Covid aí. Qual que é o seu objetivo final? É uma economia jubilante? É uma economia jubilante com pessoas vivas? São dilemas imensos assim no escopo de possibilidades dentro dessas escolhas. Mas que a gente está vendo no dia a dia aí. E o que é acalmador, do meu ponto de vista, de novo, é entender que são peças que sim, dá para separar, que dá para entender melhor e dá para calibrar a expectativa. Acho que esse é o ponto principal. Que o acalmador de todo esse cenário do Covid aí, de entender esses modelos e as complexidades, para mim, é que você calibra essa expectativa de não vai um negócio que vai resolver daqui 1 semana, daqui 2. Vai demorar meses, talvez até anos. Porque a incerteza nas bases é imensa. E vai ter erros. Vai ter erros do lado científico, do lado político também, porque quando você trabalha com incerteza, como a gente falou, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Muitas, invariavelmente, vai dar errado. Então, como você se prepara para isso? Psicologicamente, ajustar a expectativa. Porque se você está esperando que a solução seja fácil e vai tudo dar certo e voltar ao normal em questão de 3, 4 semanas, chuta quem vai sofrer mais com a realidade daqui 3 ou 4 semanas. Eu acho que o único ponto... É isso. Acho que o único ponto fica é quem tinha realmente essa certeza já tá quebrando a cara, né? Porque a gente entrou já faz quanto tempo já? E começou aqui no Brasil. No momento da gravação, esse isolamento. No momento da gravação, 4, 5 semanas. Até para quem ouviu o último episódio, Pandemias, do William, ele fala lá, acho que 80 mil casos confirmados. Ele fala a data da gravação. No mundo ele fala. 80 mil. Foi dia 20? Ah, não lembro. Foi... Hoje tá com 2 milhões e alguma coisa, né? Quase em 3 já. 2.915 mil. Talvez hoje ainda passe de 3, né? Se não amanhã. Isso é aquela coisa do crescimento exponencial, né? Que em si mesmo já é complexo. Todo mundo entende 2 mais 2. Agora 2 elevado ao poder de 7, ninguém tem essa resposta na língua aí. Não é projetável. Mas é isso. Acho que falamos bastante. Eu principalmente. Mas é algo... Pode falar, você queria falar. Só. É algo que me fascina. Porque eu acho que não só valida todo o exercício que já comentamos aqui, fizemos nos últimos 4 anos, mas coincidiu em estar no momento que a gente vê isso, né? A cortina está aberta. Estamos vendo os mecanismos aí interagindo e eu acho extremamente importante a gente compartilhar como não é algo desesperador, mas reconfortante no sentido de aceitar que algumas coisas estão fora do controle, calibrar nossas expectativas e ter a humildade de querer continuar aprendendo, né? Que tem muito a ser aprendido e entendido ainda. Bom, antes da gente finalizar,
Eu acho que você até comentou, César, lá no começo, que você queria dividir alguns dados aí com nossos ouvintes. Ah, sim. A curiosidade, a chave de ouro no final. Vamos... Eu quero ver porque o César, inclusive eu fiz questão de não olhar só pra ter esse momento por parte do César. Vou ficar impressionado junto com os ouvintes. Isso, 4 anos de história, ouvintes. Nem o William, nem o Pedro sabem quais são os episódios mais baixados, escutados do VB+. Não sei, nunca vi. Eu tinha umas ideias, mas apostei errado pelo jeito. Eles deram uns palpites aqui e erraram. Não tá nem no top 5 o palpite deles. Eu vou compartilhar então aqui o top 5, ouvintes. Pra quem não escutou, acho que se temos uma lista de os melhores é essa, né? Porque a popularidade, embora não necessariamente reflita a qualidade, é um indicador de que teve efeito nas pessoas, né? Elas recomendaram, passaram pra frente de uma maneira ou outra. Então, assim como filmes, música, etc., algo diferente ali tem. Então vamos lá, vocês estão preparados? Top 5 VB+. Vou começar de baixo pra cima, hein? Bora. Sim, senhor. Episódio número 5 na lista aqui dos mais baixados ao longo desses 4 anos e meio. É o VB+, 21. Vale a pena discutir? Isso faz sentido. É um assunto que todo mundo já passou por. Já se fez essa questão. Gostei desse. Já se fez. Mas, de novo, aproveitando o ensejo da complexidade, quando você pensa diretamente nesse assunto e vê o histórico aí, filosófico, literário, nessa questão, você vê que tem muito a ser considerado ainda, né? Acho que a mensagem principal, para quem não escutou aí, é que todo mundo entra com a mentalidade de vale a pena, no sentido eu vou ganhar, eu vou convencer outra pessoa, não. Quando essa mentalidade já começou errado. Já. Se fosse um modelo estatístico, a sua base estava podre. Se essa for a finalidade, já não vale a pena na maioria dos casos, porque sabemos é difícil mudar a mente de alguém. Já começou fedendo. Mas entender o melhor, o porquê outra pessoa pensa daquele jeito, a resposta normalmente cai no sim, vale a pena discutir. Que é uma janela que talvez você nunca abriu ou nem sabia que existia. Então esse é, com muitos spoilers, o grosso da mensagem, mas os detalhes e reflexões mais minuciosas. Então não é só o quê? Uma hora e meia, né? Não é um episódio nem tão longo, uma hora e pouquinho. Com um antes e depois, pelo menos pra mim aqui, depois de ter gravado. E aparentemente pra muitos ouvintes também. E mais um spoiler, eu tô pensando seriamente em fazer uma parte 2 desse episódio. Eu tive exposição ao material aí que me deixou bem intrigado. Com pessoas, teve um cara, um americano, pianista de jazz, do sul dos Estados Unidos, Daryl Davis é o nome dele. Ele é afrodescendente e tem 50 anos, então passou por toda a história dos Estados Unidos aí, de racismo, etc. E ele sozinho converteu mais de 200 membros do Ku Klux Klan a saírem da Irmandade. Eu acho que eu sei quem que é isso. Eu acho que eu já vi uma entrevista com ele já. Eu acho que eu já vi. Então, eu acabei ouvindo nessa semana uma entrevista de 2 horas e meia com ele, que ele conta toda a história do como que ele chegou e conversou com os membros do Ku Klux Klan. Essa pergunta aí vale a pena discutir? Ele pegou as pessoas mais racistas institucionalmente falando e mudou a mente delas. Como quando qualquer outra pessoa acho que diria, vale a pena discutir com um membro do Ku Klux Klan para não ser racista? A resposta facilmente seria um não, né? Então. Mas ele provou que sim. E mudou a mente de mais de 200 membros, incluindo grandes líderes aí, a nível nacional da instituição. Pô, quero ver essa entrevista. Então, esse é um cara... vou mandar o link para vocês e vamos discutir uma possível pauta aí de como que ele ilustra mais ainda esse valer a pena se a sua base não é aquela de eu vou convencer que outra pessoa está errada. Então fica a sugestão aí, mas a promessa também. Então vale a pena discutir, é o 5º colocado. 4º colocado. 4º colocado, tenho que confessar que também me surpreendeu na complexidade não aparente num primeiro momento, mas uma vez que você começa a discutir, portas infinitas abrem. E esse daí é o Infidelidade, número 4 aqui na lista. Infidelidade? Qual episódio que é? Infidelidade. VB+, acho que 30 e... Ixi, agora não lembro o número exatamente. Infidelidade, 26. VB+, 26. Infidelidade ou fidelidade? Infidelidade. Infidelidade, é isso aí. Infidelidade. O que você disse que não sabia, Pedro?
Não, tipo, esse daí eu não conseguiria imaginar, porque normalmente tipo, as pessoas tendem. Não, perdão, eu me enganei. Eu até consegui imaginar que esse poderia ser uma hipótese. Primeiro, é um assunto que como é esse que a gente mencionou, é um assunto que todo mundo já pensou. Mas talvez por ser do VB+, e o pessoal já tendo ideia da nossa proposta, tenha tido aí tenha tido a premissa de adotar o que ele poderia ver de novo. Porque quando você entra nesse assunto, eu acho que como entra no espectro muito pessoal, as pessoas tendem a ficar mais na defensiva, né? Eu imagino aí que até É um assunto muito tabu, tema, né? Então. Como a gente comentou no começo desse episódio mesmo, do Infidelidade, você tem uma coisa meio que universal no mundo, é que um traidor é alguém que é algo ruim, né? Poucas coisas são tão universais no mundo como o traidor, né? Que merece ser punido de alguma forma. Mas nesse episódio exploramos que no questão de relacionamento romântico não é tão simples assim, né? Que não é as motivações, como todo mundo não é perverso, assume, né? E como todo mundo erroneamente assume, a infidelidade não vem necessariamente de um mau relacionamento, né? Um negócio que não tá dando certo. Boa quantidade, talvez até a maioria, eu não lembro dos números agora, acontece em relacionamentos completamente funcionais e saudáveis. Mas o porquê, aqui eu não vou dar spoiler não, escuta esse episódio. Não, a gente não vai ficar resumindo o episódio não, até porque o top 5 é pra vocês ouvir, não é pra gente resumir pra vocês. Eu só falei do discutir aqui porque é emblemático tudo que a gente tá falando, mas o resto vão ter que escutar mesmo. Vamos pro próximo, então. Bom, número 3. Esse número 3 eu confesso que jamais esperava ver ele aqui, principalmente no top 3. Tô louco. Mas vamos ver o que vocês especulam a razão. Episódio número 3, mais baixado aí em 4 anos de história, é o VB+, 28. Sabe qual é esse, Willy? 28... What? Ok, esse eu não esperava. Fala pro Pedro. Pedro? Chuta, Pedro. Tenta adivinhar. Qual você acha que é? Eu não lembro. De número eu não lembro. Fala aí. Guerra Justa, parte 1. Ô, louco! Eu lembro quando eu dei ideia, eu fiquei pensando, nossa, todo mundo vai achar, não vai querer ouvir nada disso. Ô, louco, cara. Caramba! Você pegou de surpresa também. Porra. Uma das maiores surpresas na lista aqui. Caraca! Caramba! Eu quero... Não é? Bom... Guerra Justa, pra quem não ouviu, é um episódio bem técnico, né? Em 2 partes. A parte 1 aí, que é a mais técnica, que é mais surpreendente ainda, que a 2, que é a aplicação da teoria. Nossa, mas... O povo ouviu o Pedro reclamando que ninguém escutou o episódio. Eu lembro que ele, em algum review, eu acho, ele falou, pô, mano, é um episódio que eu gostei, ninguém escutou, não sei o quê. Ninguém comentou, ninguém falou nada lá, Pedro. Eles foram escutar. Mas olha... eu acho que dá... Agora, o porquê... Eu imagino, primeiro que, falando em termos de guerras, em termos de conflitos, eu acho que o pessoal sempre tem... Normalmente, na primeira análise, você sempre entende que tem um lado certo e um lado errado. Mas você não entra no mérito de analisar isso. Então, eu acho que pode ser o atrativo seja esse. Sei lá, a pessoa, dado todo o contexto de conflito que tem pelo mundo em todo lugar, ou até um conflito em escala menor, talvez pessoal aí, o pessoal tenha achado que talvez encontrar no episódio aí algumas premissas que poderiam, sei lá, utilizar para começar a analisar melhor. Imagino que seja algo nessas linhas. Mas, nossa! Eu ouvi uma projeção tão forte aí do seu à parte que acho que se replica minimamente na minha hipótese. Mas fala só primeiro, William. Fala o quê? Falou comigo? A sua especulação. Você não tem? Não, eu não tenho. Eu não sei por que isso aqui. Na verdade, eu acho que a palavra guerra estava em alta. É por isso. Porque Guerra Infinita estava saindo na mesma época. Eu ouvi o Guerra e falar, vamos escutar isso aqui. A guerra contra o Thanos foi justa. Foi justa. Deve ser isso. Porque, sinceramente, eu não esperava, cara. Eu não sei por que esse episódio está aqui, não. Eu gostei do episódio, mas eu não achei que ele...
sei lá, dado geralmente a gente tende a falar algumas coisas, como infidelidade. Fidelidade eu consigo entender porque é algo pessoal, assim, sabe? Algo que as pessoas podem passar ou já passaram. Então eu entendo o atrativo. Então, eu entendo o atrativo da pessoa ser maior sobre isso. Agora, guerra justa. A meu palpite vai em linhas com o seu também, em certa maneira, que está no título. Acho que as palavras guerra e justa meio que soam paradoxas. É como você falar felicidade triste ou algo assim. Acho que chama a atenção. Mas além disso, acho que, quer dizer, o porquê disso é depois da Segunda Guerra, com todo o movimento hippie, principalmente do faça amor, né? Não, faça amor, não guerra. Paz no mundo, etc. Acho que a mentalidade hoje é que a guerra é necessariamente injusta, né? Que é uma coisa que a diplomacia resolveria melhor. Então, essa foi até uma das razões que a gente fez o episódio, né? Lembra, Pedro? Tinha uma conversa no grupo de amigos e estava falando de guerra, como se fosse algo, uma pessoa defendeu que era uma coisa meio lógica, assim, barbárica da pessoa fazendo a guerra, quando eu falei, não, na verdade tem todo o sentido do mundo ter tido essa guerra. E essa acho que é a grande ilusão, né? Pensar que toda guerra não é justificada, é uma consequência inadversa de agressividade, de violência, que não tem uma base muito justificada. E que a gente falou, não, é justa. Aí, a felicidade, o quente frio aí, a felicidade triste. Eu lembrei do episódio, você lembra do episódio lá? Era VB? Acho que é VB, né? Que a gente fala do Mentiras Necessárias. Tá vendo? Às vezes a violência é a resolução. Eu acho que tem até uma frase. Novo, né? Não, continua, Pedro. Não, eu ia falar, ele falou dessa frase, tem até uma que eu acho que a gente até falou em algum momento isso, né? Que em algumas situações um socão na boca resolve. Eu não lembro onde a gente falou isso. Foi exatamente nisso aí, não, acho que não VB. Foi nesse, né? Outra frase icônica é do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano. Tomou o primeiro soco. Até levar um soco na boca. Mas eu acho que explorando a complexidade aí, acho que essa é outra coisa que tendemos a pensar de maneira simples, né? Principalmente que não tem interesse por história ou conflitos armados no geral. É algo que a gente vê como ruim, né? Algo imoral, é violência, pessoas se matando para um pedaço de terra ou um objetivo, vingança, sei lá. É algo muito facilmente simplificado em razões lineares e porque acontecia mais no passado, algo meio anacrônico assim, né? Como, você tá se matando um ao outro aí para quê? Como já projetando nós mesmos como pessoas evoluídas, racionais. Mas sabemos agora um pouco melhor, né, através desse episódio, que não, isso daí é uma ilusão, é uma mentira necessária de que nada se resolve com violência, mas ao mesmo tempo tem vários outros elementos aí que sim justificaram muitas guerras e ainda justificariam caso cenários parecidos acontecessem hoje. Então, de novo, o número de elementos você está considerando nessa equação aí. Se você colocar guerra igual a mal, o resultado é bem diferente do guerra igual a razões, estratégia, consequências intencionais, não intencionais e x. Vai 3 pontos aí. Muito bom. Então, esse é o meu palpite. Mas sei lá, se algum ouvinte discordar e ouviu pela razão do Pedro, por exemplo, fala pra gente. Bom, número 2 aqui então. Quem que tá com medalha de prata? Vamos ver. Medalha de prata. Esse eu também acho que vocês vão se surpreender. Lá vem. Medalha de prata, eu vou começar dizendo que mesmo nós, ao começar a estudar o assunto, não esperávamos achar tanta complexidade nesse assunto. Era algo que eu, pelo menos, e pela nossa conversa, a gente via como um símbolo, principalmente de skatista. Bacuninha, as bombas dele, lembrei. Exato. Diga mais anarquismo em segundo lugar. Esse eu acho que esse foi realmente pela curiosidade mesmo, para ver por um outro aspecto. Porque, querendo ou não, a palavra anarquismo vai estar, entre aspas, viciada por conta de tudo que acontece.
Então imagino que seja, talvez, para sair a curiosidade, ou até ter um esclarecimento maior por conta de tanto que vem, mas não saber o que significa realmente. Eu aposto nessa hipótese. Então eu também vou meio por essas linhas, tipo, anarquismo, a palavra em si, a ideia que as pessoas têm, eu acho que fazer um VB mais sobre isso despertou a curiosidade do pessoal, acho que eu vou por essas linhas do Pedro. De novo, né, porque é um símbolo muito forte cultural, né, principalmente pra quem já viu V de Vingança. Nada. Não. Ou conhece skatistas, né? Mas é algo que todo mundo sabe, né, o que é, mas realmente depois de ver lá 1 hora e pouco de conteúdo sobre isso, acho que falou, deve ter coisa aqui. 1h20 no episódio. 1h20. E nós mesmos descobrimos que realmente tem coisa, né? Porque, de novo, a falsa aparência simplística em primeira instância é falsa, né? Que é não ter autoridade, é contra a autoridade. Não ter ordem, bagunça. Rebeldia. É caos, né? Essa é a equação simplista. Mas aí você coloca na autoridade. Que tipo de autoridade? A autoridade do médico, a autoridade do líder de Estado, a autoridade dos pais? De que você está falando? O que define e constitui autoridade em seus diferentes âmbitos? Só aí você já criou 3 vertentes de anarquismo. Depois, quando você pega a história, né, de quando começou, como evoluiu, todas as divergências entre os próprios, ironicamente, autoridades do anarquismo, você vê que o buraco é mais embaixo, né? Até chegar no hoje, né? Que desde das comunas, como a gente falou lá, até das diferentes manifestações do anarquismo hoje, que levanta uma bandeira, mas uma bandeira bem, bem diferente daquela levantada no começo do século XX na Rússia, por exemplo. Sim. Então acho que esse também é mais intuitivo, mas de novo acho que é legal porque esconde uma complexidade que mesmo para nós aqui entramos já sem saber o que esperar. É mais uma coisa de definição Eu saí descobrindo que tem um forte viés anarquista. para algumas coisas, né? Assim como todos temos, né? Acho que não existe uma pessoa totalmente conforme com autoridade independente do que seja, né? Sempre valorizamos umas mais do que outras ou desconsideramos outras totalmente. E nesse sentido somos todos anarquistas, só não levantamos uma bandeira do movimento definido para algo X. Ou pelo menos a maioria de nós, né? Não fazemos exceções. Então, beleza. Agora o primeiro, peraí, antes de falar do primeiro, ele vai... Você achou que ele é também surpresa ou você imaginou eu vou dar um spoiler. Não, eu não imaginei jamais. Meu Deus do céu. Totalmente fora da caixinha. Não. Mas vocês sabendo do segundo lugar, acho que tem mais chance de dar um palpite, último palpite aí do primeiro, do que antes de saber o top 5 aí, os 4 primeiros do top 5. Globalismo e globalização? O segundo episódio é uma grande dica pro primeiro. O segundo é uma grande dica pro primeiro? Política. Política. Não. O número 2 downloads, não em parte 1, parte 2. O anarquismo é uma grande dica pro qual tá em primeiro. Deve ser política ou globalização, globalismo. Tem que ser algum desses dois. Do Pedro. O seu, William? Política faz mais sentido, mas... Urination. Eu não sei, tô dando uma olhada nos players do coisa aqui pra ver se eu acho uma dica de algo que eu não achei que estaria em alta. Porra. Só chuta. Chutar? Vai, chuta aí pra gente poder fechar. Maioridade penal. Nossa. Esse foi bem fora da curva mesmo. Eu tô zanzando aqui nos números e falando, isso aqui sobre sair, o que esse cara tá fazendo aqui? Cara, eu não sei, mas dado do anarquismo, eu acho que realmente política, eu acho que pode ser. Política. Eu vou com o Pedro nessa. Tá bom, ambos estão errados. Imaginei. O episódio, aqui outra curiosidade, hein? Esse episódio, número 1, não é que ele tem um pouco mais de downloads que o segundo. Ele tem 2,5 vezes, quase 3 vezes mais downloads que o segundo lugar. Meu Deus. É recente ou é mais antigo esse daí? Não, acabou as dicas. Vai.
A resposta pro episódio mais baixado na história do VB+, é o oposto de um estado anárquico. É um estado com... Totalitário. Controle. Não. Bom, sim, que tem muitas... O que? Segurança e... Como é que era? Segurança e liberdade. Como é que era que a gente fez? Era segurança e liberdade? Não, não sei. Segurança e liberdade. O que a gente fez de segurança era de coisa de... Privacidade. Privacidade e segurança. O oposto de um país anárquico é um país com muitas... L-E-I... Leis. Ah, não! Pelo amor de Deus, não! Nossa senhora! Mano, vamos seguir. Leis. Ah, não, velho. Esse episódio que eu fazer, Jesus, amado. Que bom que vocês gostaram. Por quê? Eu sabia fazer isso. É isso aí, senhores. Um episódio mais traumático, talvez, pra vocês. Foi. Hoje eu acho que eu entendi tudo. Nossa senhora. Porra, leis? Agora, leis parte 1. Que é o mais teórico de novo. Nossa senhora! Na vida real. 2 vezes e meia a mais que o segundo lugar. Ó, eu vou dar um... Sem revelar números aqui por questões comerciais, mas esse número de downloads está em dezenas de milhares de downloads esse episódio. Nossa senhora! Meu Deus, velho. Tá mentindo pra mim. É brincadeira, eu posso de ar. Não, tô mentindo. É o Leis mesmo. Nossa, cara. É o Leis. Mas ó, pense pelo lado do anarquia agora. Se o Leis é o primeiro, qual que seria o segundo? Se aqui tem interesse em Leis, qual que é o complemento? Né? Faz mais sentido. Realmente. Mas assim. Especulem aí o porquê que Leis tá em primeiro. Então. Eu tenho uma hipótese bem forte. Bem forte. É que eu não lembro quando a gente gravou o Leis se tinha algum contexto específico que levou a gente no assunto. Tava acontecendo. Não. Tinha questões políticas aí que a gente baseou num episódio do nosso ouvinte aí, padrinho, Sr. Andrew, que liberou um episódio dele lá no podcast De Repente. E a gente pegou esse núcleo aí da discussão que ele teve e falou, tá, mas como definimos leis? Isso já juntando com a nossa questão da linguagem lá também, né? E foi o direto depois do linguagem. A gente falou assim, não dá pra definir nada perfeitamente, como você define algo que ou você segue ou você é punido. O contexto, para quem não escutou, é esse. Discutimos aí como definir leis, qual é a origem, como que dá para definir, diferenciar leis de princípios, de morais, de virtudes, de outros termos aí nessa, digamos, esse bolsão aí, mas que não necessariamente são leis, mas são parte de leis. Tá vendo? Eu não preciso nem elaborar na complexidade do tema, né? Só na definição já tudo exposto. Pode fazer o favor de... Putz, é agora, cara. É diferente dos outros, o título é que os outros eu consigo ver, tipo, você vê o título e você pensa em alguma coisa. Até o Guerra Justa, depois que o César deu a opinião dele, falou, verdade, faz sentido. Mas agora o Leis. Ou talvez seja porque eu sim, não gostei muito do tema, talvez seja por isso, mas eu não sei, eu não sei. Também não tenho a menor ideia. Dado que antes a gente tinha feito episódio sobre atenção, a gente fez o episódio do falar bem. Até se falar bem estivesse mais pra frente, eu ia entender. Agora leis? Porra. Não esperava. Minha hipótese aí. Mas aqui aproveitando, olha a complexidade aqui não só do tópico, mas também da dinâmica de número de downloads. Vocês estão pensando em chamar atenção, estão pensando em o quão cotidiano é o assunto ou não, como você falou do infidelidade aí. Vocês estão considerando essas variáveis na equação, mas vocês não estão considerando uma variável que é o que pra mim explica esse número absurdo de downloads do Leis.
E aí, esse é, para mim, um exemplo perfeito final para o nosso episódio aqui de complexidade. Tem muita coisa que a gente não sabe e não está considerando. E nesse caso, a variável que vocês não consideraram é universidades. O quê? Universidade. Minha hipótese é que alguém, em algum curso de direito, possivelmente até mesmo um professor, escutou, gostou e distribuiu em massa para outros professores e seus alunos. Porque quem vai ter um interesse tão grande em leis, além de quem já está envolvido em estudá-las, e pode ter um aumento tão substancial nos números que uma pessoa que tem acesso a tantos números como um professor. É verdade, hein? Bom, pô. Se esse foi o caso, entre em contato aí, mano. Se você for um professor ou professora que compartilhou o VB mais leis, por favor, você merece ser reconhecida. Sim, vamos enviar uma... vai pro Panteão, vai ganhar uma camiseta, por favor, entre em contato, porque realmente... quase 3 vezes o número de downloads do segundo episódio. Então, se não foi dever de casa de algum professor, aí até eu me perco na hipótese para explicar isso daí. Porra. Tomara que tenha sido um professor. Entra em contato. Ou professora, né? Isso. Ou mesmo um aluno bem influente, ou a aluna, então. Vai saber, né? Olha que maravilha. Olha que maravilha, então, encerrar o episódio assim, então, sabendo disso daí é realmente impressionante. Olha como é que foi complexo as coisas aqui hoje, né? Pois é, né? Mais surpreso que eu tenha ficado. É meio gratificante saber que esse episódio tá em primeiro, porque foi um dos mais complicados de estudar. Né? Mais desesperadores. Então, você vê o esforço vale a pena. Eu nunca vou ser advogado, eu saí falando desse episódio. Mas esse também volta naquele ponto que você falou, né? De se sentir meio que desesperador ao começar a entender um assunto e ver a complexidade dele. No caso de vocês não meio que chegaram no acalmador, né? Vocês ficaram no pico aí do... Sim, é meio desesperante. Mas ao mesmo tempo conseguiram fazer e hoje apreciam de maneira que antes nem chegavam perto nessa questão, né, de se entender o porquê que quando alguém fala é meu direito ou devia ser lei, essas pessoas estão mais perdidas que qualquer coisa. O pior é que depois desse episódio, sempre que eu escutava, ouvia alguém comentar alguma coisa na internet, tipo, não, mas isso devia ser lei, ou esse é o meu direito. Eu falei, mesmo, acho que não. Sua resposta agora devia ser, a sua equação aí do que devia ser lei ou não tá muito simples. É isso, senhores. Acho que fizemos uma boa análise aí do tema em si, retroativa, de como se aplicou nos nossos episódios. Esses últimos 5 aí eu acho que também ilustram lindamente tudo que a gente comentou hoje e fez ao longo desses 4 anos. Então, para vocês que estão chegando agora, ou são daqueles que só escutam especiais, esperamos que tenham desfrutado e absorvido um pouco da mensagem, que tenha tido esse efeito mais acalmador do que desesperador em vocês. E esperamos que continuem apreciando, descobrindo e abraçando complexidades com a gente aí pro futuro visível do VB+. Olha, gente, muito obrigado. Fiquei feliz de saber que o Guerra Justa chegou lá. Quando eu coloquei a proposta pro César, eu fiquei mó sem graça. Acho que o pessoal vai achar meio sem graça. Vou ter que terminar a gravação feliz hoje. Isso eu não vou nem comentar o que eu achei dos leis, né, quando eu propus. Obrigado, alunos de direito em todo o Brasil. É isso aí. E se alguém aí foi responsável por ter divulgado isso, entre em contato, tá? Nosso número do WhatsApp, como sempre. Por favor. É isso. Pra quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E também não esqueçam, né? Tem as redes sociais aí, nosso Instagram, Facebook, YouTube. William. Cara, onde der, entre em contato. Ei, William, já faz o post lá, top 5, hein? Agora, pra poder divulgar, pessoal. Isso, verdade. Compartilhem, agora que vocês sabem a lista aí de os 5 melhores, ou mais populares no caso.
aproveita como recomendação aí para rede de amigos, familiares, alunos, professores, se for o caso, sem recriminação. Mas é isso. Bom, acho que hoje já deu, né? Então, maravilha, gente. De novo, agradeço aí pelo número de downloads, realmente fiquei impressionado. E o VB vai continuar fomentando aí as discussões, hein? Lembra que aqui não acaba nada aqui. Como é que é, William? Começa aqui, né, conversa? Discussão, é isso aí. Aguardem mais VB+, mais complexidade, mais piadas boas. Ah, meu Deus. Valeu, gente. Obrigado. Até.